Olá, olá, olá! Nós só entendemos a existência da luz depois que tomamos conhecimento da escuridão. E é por trás do fracasso dos erros que existe o sucesso do acerto. Tudo vai depender de como você decidir encarar. Eu sou o Reinaldo Ferreira e hoje eu vou te ensinar a encarar seus erros de frente e entender que eles são inevitáveis e que sem eles não há vitória. Vem comigo! No vídeo 07, ao tratarmos do tema Atitude de Sucesso, dentre os 5 pilares que apresentei, um deles era justamente sobre encarar o erro de frente. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Aquele foi o pilar mais longo do vídeo, pois o assunto exige muita reflexão e entendimento. E mesmo assim não consegui esgotar todo o assunto. Devido ao impacto que o tema causa, decidi então desdobrá-lo nesse vídeo, com a intenção de te ensinar a ser mais consistente no entendimento desse assunto que entendo ser de vital importância para a nossa jornada do crescimento. O medo de errar talvez seja o sentimento que mais trava pessoas. Costumo dizer que é um paciente se negando a tomar um remédio só porque é amargo. Sim, trato como remédio mesmo, pois entendo que os erros são inevitáveis e fazem parte do processo de aprendizado do seu organismo, da sua mente racional e consciente. Mas calma, ainda vai piorar antes de melhorar. Mas eu prometo que você vai entender melhor ao longo do vídeo. Peço apenas que se comprometa a ficar comigo atento até o final, onde pretendo ligar todos os pontos. Para isso, eu organizei essa jornada em 3 pontos, 3 princípios que vão te ajudar nesse entendimento. O primeiro princípio sobre a importância dos erros na sua vida é entender que vamos errar de uma maneira ou de outra. Alguém disse que só erra quem faz. Discordo. Discordo, pois os covardes, aqueles que não agem, pode até minimizar quantitativamente os erros. Entretanto, o fato de não fazer nada consiste no maior erro que alguém pode cometer. Portanto, entenda que se você faz, você está sujeito a errar. E se você não faz, você já errou. E mesmo que seja pelos motivos errados, o covarde que for pelo menos inteligente pode aprender com o maior erro de todos, que é não agir. Aprender que se nada é feito, nada acontece, portanto não se chega a lugar nenhum. A Bíblia nos ensina que somos a imagem e semelhança do nosso Criador e, portanto, somos criaturas que têm na essência o dom de criar. E se você não está fazendo, se você não está agindo, se você não está criando, então você não está cumprindo o seu papel, o seu propósito, e por isso nunca vai se sentir satisfeito, nunca vai se sentir realizado. Um campeão em qualquer modalidade esportiva está sempre desafiando suas zonas de limites. Já reparou que todos os grandes atletas vivem sofrendo lesões e vez ou outra estão afastados devido a uma cirurgia ou uma intervenção para se recuperar? Isso porque, ao estarem sempre próximos dos seus limites, estão sujeitos a erros que são inevitáveis. Ao analisar um campeão de Fórmula 1, por exemplo, você vai constatar que sua carreira é repleta de incidentes, capotagens e uma série de acidentes, justamente por estarem sempre tentando romper seus próprios limites. Portanto, se você está em busca de sucesso, em busca de vitórias, seja um atleta ou não, você precisa romper seus limites. Tem um provérbio africano que diz: toda manhã na África, quando nasce o sol, uma gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais que o mais rápido dos leões se quiser sobreviver. Toda manhã na África, quando nasce o sol, um leão acorda. Acorda bem cedo também. Ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta das gazelas, senão morrerá de fome. Toda manhã, não importa se você é um leão ou uma gazela, quando nasce o sol, é melhor começar a correr. Entenda que precisamos estar em movimento e que mesmo estando sujeitos a erros, às falhas e perigos, eles não podem de maneira nenhuma nos paralisar. O segundo princípio sobre a importância dos erros é entender que, embora não devemos temê-los, nós não devemos cometê-los 2 vezes.
Eu nasci no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Franca. Mas me considero um goiano, pois minha família se mudou para Goiânia quando eu tinha apenas 6 meses de idade. Portanto, fui criado lá e tenho parentes, filhos e muitos dos meus amigos vivem lá. Mas depois de adulto, sem nunca ter planejado, acabei voltando para São Paulo e já vivo aqui há mais de 20 anos. E de vez em quando eu faço uma brincadeira com os meus conterrâneos, dizendo assim: errar uma vez é humano, mas errar 2 vezes é goiano. Obviamente é uma brincadeira, pois, como eu já disse, me considero mais goiano que qualquer um outro. Mas o teor da brincadeira tem tudo a ver com o princípio de que não devemos errar 2 vezes na mesma coisa, pois isso demonstra que a primeira vez que errou não surtiu nenhum aprendizado, ou seja, não serviu para nada. Entretanto, ao aprender com cada erro, significa que temos clareza do que não funciona. Na jornada de sucesso do grande inventor Thomas Edison, muitos já ouviram falar que, antes de conseguir inventar a lâmpada incandescente, ele passou por milhares de experiências. Alguns dizem ter sido 10.000 experiências mal sucedidas, não sei bem ao certo. Mas o fato é que foram 10.000 erros sucessivos, até que ele finalmente chegasse ao protótipo que revolucionou a nossa história como civilização moderna. Tente se imaginar nessa jornada de erros e fracassos. Quantos de nós teríamos persistido e não desistido? Na verdade, para quem é obstinado, acredita e persegue uma visão, um alvo claro em sua mente, os erros não são obstáculos. E eu explico. Imagine que você tenha diante de você 5 caminhos e você não sabe exatamente qual deles é o correto. Isso significa que a probabilidade de acerto é de apenas 20%. Ao cometer o primeiro erro, você já eliminou um caminho errado. Ao cometer o segundo erro, você já eliminou outro caminho errado. E agora só restam 3 possibilidades. Perceba que os 2 primeiros erros te ajudaram a mitigar, ou seja, a reduzir as possibilidades de cometer novos erros. Ao passo que as possibilidades de acerto aumentaram de 20% para 30%. Mas o que aconteceria se você pegasse o primeiro caminho novamente, mesmo já tendo constatado que ele estava errado? Obviamente, não teria adiantado saber que aquele caminho não funcionava, ou seja, foi um erro sem aprendizado algum. Quando o primeiro experimento de Thomas Edison não deu certo, ele não sabia que o segundo também não daria certo, mas ele sabia de uma coisa: já sei que daquele jeito não dá certo. Assim ele prosseguiu, alicerçado naquele aprendizado, e assim ele fez ao longo dos 10.000 experimentos. Essa história nos ensina que não se trata apenas de reconhecer o poder da perseverança, mas no entendimento sobre a montanha de novos aprendizados que ele obteve ao longo daquela jornada. Portanto, encare seus erros sem medo, porém não se permita errar 2 vezes, mas aprenda com cada um deles. O terceiro princípio sobre a importância dos erros na nossa vida consiste em sermos prudentes. Ou seja, não podemos confundir que, embora os erros sejam inevitáveis, devemos errar deliberadamente. Quem é empreendedor, como eu fui minha vida inteira, conhece bem de perto os desafios de encarar as incertezas de cada mês. Principalmente no começo, quando se tem poucos clientes, quase nenhum recurso e muitos riscos. Cada decisão, cada investimento é arriscado e exige sempre um ato de coragem quase épico. E embora a maioria das nossas grandes decisões consistem sempre num grande desafio, precisamos sempre procurar ser simples como a pomba e prudente como a serpente, assim como nos ensina a Bíblia. Portanto, seja você um empreendedor ou não, aliás, todos nós de fato somos empreendedores em alguma coisa na nossa vida, as suas decisões precisam ser muito bem avaliadas, pois, embora estejamos sujeitos a falhas, aos erros, devemos fazer de tudo para mitigá-los. Um paradoxo, eu sei, pois ao mesmo tempo que devemos encarar os erros de frente, também devemos minimizar os riscos de cometê-los. O nome disso é sensatez, e ela precisa estar nivelada ao nível onde não ofusque as ações que precisamos tomar. Muitas vezes estaremos muito próximos dos nossos limites, limites de saúde, limites financeiros, limites emocionais, enfim.
O fato é que, de maneira inteligente, racional e consciente, devemos sempre avançar. Avançar sempre. Esse é o princípio maior. Porém, sempre atento, evitando não ultrapassar nossos limites abruptamente, mas expandi-lo de maneira gradual e constante. Provérbios 14 nos ensina que a sabedoria do prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Provérbios 24 já diz que, com medidas de prudência, farás a guerra, e que na multidão de conselheiros está a vitória e a sabedoria. Por fim, espero que você conclua junto comigo que devemos ter o entendimento que precisamos avançar e avançar sempre. Para onde? Para um alvo claro e bem estabelecido, utilizando estratégias inteligentes, alcançando objetivos intermediários, como já discutimos em outros vídeos, tendo um pensamento criador, usando sempre o poder do nosso subconsciente a nosso favor, conforme temos debatido tanto. Enfrentando de maneira positiva cada erro, cada falha, cada fracasso de maneira pedagógica, sem jamais permitir que nos paralise, mas que em cada aprendizado sejamos homens e mulheres melhores a cada dia, cada vez mais próximos do nosso propósito que cada um de nós temos. E eu sei que você sabe exatamente qual é o seu. Obrigado por termos chegado juntos até aqui. Não se esqueça de compartilhar com pelo menos uma pessoa. Tenho a certeza que você conhece alguém que precisa aprender mais sobre isso. E se você gostou, clique no gostei e deixe registrado seu comentário. Espero que você já tenha se inscrito nesse canal. Se não se inscreveu, se inscreva agora mesmo e clique no sininho, pois pretendo avançar nessa nossa jornada, pois essa é a minha missão. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.